Dia, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Como vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas eu tô fazendo um curso teológico chamado Carisma, lá na minha igreja. E nesse sábado, a professora, a pastora Bruna, ela falou sobre mecanismos de defesa que o ser humano tem, né? Ela estava falando sobre relacionamentos intrapessoais, relacionamento que a gente tem com a gente mesmo. E aí ela citou mecanismos de defesa que normalmente nós usamos, né, que são conhecidos como as desculpas, justificativas que a gente dá pra gente mesmo, pra justificar alguma coisa que a gente sabe que deveria estar fazendo de um jeito e tá fazendo do outro. E aí ela citou 11 mecanismos de defesa. Meu Deus, eu nem imaginava que tinha tantos. Super me identifiquei com algumas coisas, eu tenho certeza que você também vai se identificar. Ninguém é perfeito, mas é tão interessante a gente conhecer esses mecanismos de defesa e dar valor, importância para eles, para que a gente possa corrigir, né? Para que a gente possa trabalhar em cima dele, vigiar e não repetir mais a nossa vida. A gente pode até amanhã errar dando outra justificativa na nossa vida para fazer errado, né? Ou para não fazer o que a gente sabe que deveria ser feito, mas não ficar repetindo o mesmo erro. Então eu quero fazer uma série de lives. Eu não vou fazer uma live para falar dos 11 mecanismos de defesa, porque é muita coisa. Eu vou fazer lives ao longo da semana para trazer esses mecanismos de defesa, 2 a 2 ou 1 a 1, para vocês conhecerem o que eu conheci através dessa aula e que vocês possam aplicar isso na vida de vocês. Ela, óbvio, falou de mecanismos de defesa em relação à vida, não estava falando em relação a nada específico, mas óbvio que eu, Gabi, trouxe esses mecanismos de defesa para dentro da minha área, em relação a cuidar da saúde, emagrecimento, dieta, atividade física, porque enquanto ela falava, era como se eu ouvisse as pessoas justificando para mim o porquê não seguem dieta, ou o porquê não fazem atividade física. Então, eu vou trazer para vocês o que ela me trouxe, o que ela me apresentou na aula, mas a gente vai trazer para nossa área aqui, tá bom? Primeiro, eu tô com o caderno aqui na minha mão, por isso que eu tô olhando aqui para baixo, tá? O primeiro mecanismo de defesa que ela falou foi o racionalização. O que é isso? É você justificar de forma racional para aquilo que está errado. E aí ela trouxe um exemplo do rei Saul, que o rei Saul, por diversas vezes, ele errava e ele trazia uma justificativa para o erro dele. E um desses erros foi ele oferecer um sacrifício antes mesmo do profeta Samuel chegar. E naquele tempo era proibido, era errado você oferecer sacrifício sem estar com o profeta. E quando o profeta Samuel chega, fala para ele, meu Deus, o que foi que você fez? Ele fala, eu já ofereci esse sacrifício, porque você demorou a chegar, eu vi que o povo tava, dispersando, não tava mais prestando atenção em mim, não tava ficando comigo, então eu fiz. Então percebam que ele fez uma coisa errada, mas ele tentou justificar, por exemplo, pelo atraso do profeta Samuel. Ok, o profeta Samuel atrasou. Então, assim, racionalmente, né, isso estava certo, ele estava atrasado, o pastor Samuel. Mas isso não justifica o rei Saul fazer o sacrifício sem ele estar lá, entendeu? Então, você pode estar racionalmente certo, é o que está escrito aqui sim, e ainda assim estar completamente errado. Ele estava racionalmente certo ao dizer que o profeta Samuel ainda não tinha chego, mas ele estava completamente errado de justificar isso e fazer o sacrifício antes mesmo do profeta chegar. E aí ela disse assim, quem não assume os seus erros vai repeti-los sempre, né? Continuamente você vai continuar repetindo os seus erros. E eu achei isso sensacional porque ela falou assim, que ele acabou usando desculpas de popularidade, tempo e adversidade. Então, primeiro ele falou assim, eu fiz o meu erro porque você atrasou. Então, ele usou o tempo para justificar o erro dele. E eu vejo quantas pessoas falam, eu não tenho tempo para treinar, eu não tenho tempo para fazer dieta, minha rotina é muito puxada, meu trabalho é muito intenso. Essa pessoa está justificando racionalmente o erro dela para se conformar, para se confortar, né? Tentar justificar para si mesmo o porquê ela não está fazendo o que deveria ser feito, né? Então, a gente sabe que a vida de todo mundo é corrida, a nossa rotina é puxada, o trabalho de todo mundo hoje em dia é puxado. É muito difícil você ver uma pessoa hoje que não tem uma rotina corrida, né? A nossa geração vive uma rotina insana mesmo. Então, eu entendo e eu acredito e eu concordo que o seu tempo está bem escasso, né? Você tem muito compromisso, mas isso não justifica você não cuidar da sua saúde. Isso
Isso não justifica você não se preparar, não ter planejamento com aquilo que você come. Isso não justifica você não ter tempo para se dedicar à atividade física. Isso é saúde, né? Não é vaidade, não, é saúde. Você precisa cuidar da sua saúde. Então, o primeiro motivo ali do erro do rei Saul foi isso. Foi tentar justificar pelo tempo, pelo atraso do profeta Samuel, ele ter feito algo errado. A segunda foi a popularidade. Ele falou assim, as pessoas estão já dispersando, já estão me deixando. Então, ele deixou de fazer o que tinha que ser feito por causa da popularidade. Eu escuto muito isso também. Pessoas falando assim, eu não ando com marmita, eu não como marmita, eu não faço dieta, eu não faço isso, aquilo, porque senão eu não consigo socializar, senão meus amigos falam que eu sou chato, senão não sei quem não vai entender que eu não consigo comer, senão a minha sogra não vai aceitar que eu não estou comendo a comida que ela preparou para mim, enfim. Eu vejo muita gente dando esse argumento para não seguir um planejamento alimentar. E eu também entendo, eu também concordo que tem pessoas que não aceitam, que não entendem, que não apoiam o nosso estilo de vida, mas isso não justifica a gente não cuidar da nossa saúde. E digo mais, eu escutei uma frase também lá no Carisma que dizia assim, que normalmente aquilo que te incomoda no outro é aquilo que você queria mudar em você, é aquilo que você queria fazer em você e não consegue fazer. Então, se você está tentando seguir um estilo de vida saudável, andando com as suas marmitas, praticando atividade física, tendo hora e fazendo dessa hora algo inegociável e as pessoas estão te criticando por isso, acredite, as pessoas estão te criticando porque elas gostariam de estar tendo a disciplina que você tem hoje e ela, por algum motivo, não está conseguindo ter. Tá bom? Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é a adversidade. Ele estava, pelo que estava passando ali no momento, ele acabou cometendo um erro. E a gente faz isso também. A gente tem muitas adversidades no nosso dia, então não estou dizendo que a gente não tem, a gente tem. O que eu estou mostrando o que eu estou querendo falar é que a gente não pode usar dessas adversidades para deixar de fazer o que precisa ser feito. Se a gente faz isso, a gente está usando o mecanismo de defesa racionalização na nossa vida, que é o quê? Justificar de forma racional para aquilo que está errado, para aquilo que você está fazendo errado. Então, o que você está falando para justificar o seu erro é verdade, é algo coerente, é algo que faz sentido, mas isso não deve ser motivo para você fazer algo errado, entendeu? Isso não te dá alvará, carta branca para fazer algo errado. Independente das circunstâncias, independente das consequências, independente das adversidades, do tempo e da popularidade, a gente precisa se posicionar e fazer aquilo que precisa ser feito. E cuidar da nossa saúde é algo que a gente deveria levar como uma prioridade na nossa vida, como um mandamento de Deus, como uma forma de obedecer a Deus. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós somos seres formados por corpo, alma e espírito, né? A tricotomia, que diz que nós somos feitos por três. Então, cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo é uma forma de amar a Deus, de respeitar a Deus e obedecer a Deus. E isso deveria ser inegociável na sua vida, independente de tempo, popularidade ou adversidade, certo? Volto em outras lives para falar sobre os outros mecanismos de defesa que a professora falou para mim e juntando isso com as áreas, com a minha área de atuação de trabalho, tá bom? Um beijo, fiquem com